Aleluia. Tomar posse desse tempo. E eu já quero convocar aqui o convidado. Poder compartilhar a palavra com esse general de Deus na terra, com esse general de Deus na nação. Aleluia. Olha o moço aí, gente. Oh, glória. Shalom, shalom, pastor Guinaldo. Shalom. Que Como está, apóstolo? presente, que presente, que presente poder contar com a tua preciosa vida para compartilhar daquilo que Deus tem te encharcado, que tem derramado dentro do teu coração, viu? Meu Deus do céu, o Senhor nos deu a grata oportunidade de poder estar um pouquinho juntinho quando estivemos lá em Giruá. Eita Deus, terrinha friozinho, viu, gente? Até graças a Deus não estava tão frio. Mas uma igreja querida, igreja amiga, calorosa, um carinho daqueles amados. Pude conhecer a esposa do Aguinaldo, aquele doce, preciosa, demais da conta. Que a gente, assim, garra um amor, né? Eu digo que nós somos meio pegajosos, colentos, sabe? A gente garra um amor. E eu louvo ao Senhor porque tem sido tempo de os reis andarem juntos. Tem sido Amém. tempo de o Senhor alinhar, né? Conectar pessoas para, através dessas conexões, os propósitos do eterno na vida de cada um. Ganharem um avanço, ganhar uma velocidade, não é verdade? Ganhar um impulsionamento, e assim eu sei que eu sou edificada pela vida do Aguinaldo, eu sei que eu posso receber de Deus e aprender do Pai, daquilo que Ele tem se derramado, e eu glorifico ao Senhor, porque Deus o levou para uma direção tão pontual, de exatamente mergulhar em hebraico, mergulhar nos princípios, esse mergulho nesse caminho de restauração de todas as coisas, restauração dos princípios, restauração das festas. Meu Deus, e eu louvo ao Pai porque o Senhor tem levantado homens na nação nesse tempo, não preocupados em arrebanhar uma multidão de seguidores para construir seu próprio império, entendeu? Mas arrebanhar os seguidores de Cristo. Amém. Para ensinar o que Cristo quer. Que aprenda, que receba, né, techuvá, alinhamento, princípios da palavra, a escola que você tem que ensina a Torá, meu Deus. E a gente vê que a palavra, né, a Torá, ela tem sido tão banalizada, ela tem sido tão diminuída, né? Em função da hiperestimação da teologia, da graça, nós olhamos às vezes para a Torá, para a palavra, para a lei, distorcemos tudo que Paulo fala e o que o próprio Cristo fala acerca da lei, da palavra, e banalizamos a palavra, banalizamos a lei, sendo que ele mesmo disse que aqueles que me amam guardam os Aleluia. meus mandamentos. É impossível ter algum nível de relacionamento com Cristo sem entender e viver mandamento. E Aleluia. aonde estão os mandamentos? Não é verdade? Queridos, eu quero apresentar para vocês Pastor Aguinaldo, o grande homem do Senhor, ministro de Deus nessa terra, nesta nação, uma voz profética que Deus tem levantado nesse Brasil e na terra, em virtude para defender os valores da palavra do Senhor. E eu tenho que rasgar seda mesmo, tá bom? Eu rasgo mesmo. Só porque tá na ficou. Eu não puxei a sardinha, quem puxa, né, pastor? Tem que ter, né? Ô, gente, eu tomei um susto quando eu soube que esse homem tava na escola. Falei, ele aprendeu o quê aqui?
Ai, Jesus. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Eu recebo de Deus da vida dele, ele recebe um cadinho da minha. E a gente vai avançando, porque quem tem tudo é Jesus, Amém. né, pastor? E um dos grandes chamados de Deus, gente, na vida do pastor Aguinaldo, é exatamente falar de altar. E ele não vai entregar tudo, né, pastor? Não vai entregar tudo, porque ele vai deixar um cadão para a conferência Isso. nesse próximo final de semana, onde ele vai estar aqui em Vitória, em Zoe conosco. Se você quiser participar ao vivo, você pode fazer sua inscrição depois da live que a gente vai publicar aqui nos stories, o link para você poder fazer sua inscrição e aprender de Deus, gente, por um valorzinho simbólico, bem simbólico mesmo, tá? Será transmitido ao vivo para você, só para as pessoas que estiverem no grupo de inscritos, tá bom? E vocês vão poder entender o que é altar nessa altura do campeonato. Sabe o que me perguntaram um dia desse? Mas como assim você falar de altar? Altar não era coisa do Antigo Testamento? Ai, tem muita coisa que o povo não sabe aí, hein? Então vamos começar, pastor. Primeiro a gente se apresenta e aí depois a gente conversa. Eu se bem que eu já te Ok. apresentei pra caramba, tá? Deixa a mamãe puxar a sardinha. Não, é um privilégio, apóstola. Essa conexão, eu creio que foi gerada por Deus e me alegra nos ministérios distintos, né? Estudando a esposa e eu na FCOL. E assim, a gente é meio doido, né? A gente maratona tudo, a gente vai correndo, a gente já termina, assim, ó, tem prazo de tantos meses, a gente escuta tudo em velocidade 2, tá? Então, assim, a gente já fez uma vez, daí atualizou ali, estamos fazendo outra parte também, porque é um E tá derramar de Deus através. reformulando tudo, tem um monte de aula nova para entrar, só Jesus. Mas amém. Mas vai ficar muito bom. E eu vejo assim que é uma graça de Deus sobre a vida de vocês nessa parte da libertação. Eu comecei a entender e nos conectamos através dessa fala que você tem muito bem na área da libertação. E eu creio que movendo numa esfera diferente da que eu tenho, eu entendi, o Espírito foi muito claro comigo que a minha libertação é através da Torá. Uau, Ou seja, a Torá vai libertar. uau. Então, aquele não é a libertação tanto na batalha espiritual, porque no início eu estava meio doido, né? Porque a gente começa na batalha espiritual, tu quer dar soco em demônio e ir para cima de tudo que é coisa, e é assim, né? Mas o Senhor direcionou que aquela parte de Romanos 8, 32, que antecede um pouquinho, conhecereis a verdade os libertará. Então, assim, Jesus dizia aos judeus que criam nele: se permaneceres em mim, aí serão os meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. 5 tópicos para que haja libertação. Primeiro, crer, permanecer nele, se tornar um discípulo. E vem toda a questão do que é ser um discípulo, né? Que tem todo um processo, negar a si mesmo. E aí conhecer a verdade é rasgar esse véu da teologia greco-romana que foi imposta por nós. Eu trabalho muito sobre isso também. O Espírito falou claramente por profecia que eu fui levantado para destronar o espírito greco-romano das pessoas. Então, e a verdade nos libertará. Então, o quinto passo, a libertação pela verdade, está nesse aspecto de passar pelos passos anteriores. Então, é nisso que eu creio, é nisso que Deus tem nos chamado a fazer, num processo de techuvá, estudando muito sobre as raízes. Estávamos agora há pouco, voltamos num sábado de Sião, estávamos em Israel, a primeira caravana depois da guerra que esteve lá. Então foi um tempo poderosíssimo, carregadíssimo de Deus, de coisas que vêm de lá. Então, assim, é muito pontual isso. A Torá, ela vai ser restaurada, apóstola, para todos. Nem Aleluia. todos se tornarão judeus, porque não é essa a promessa. A promessa é que a Torá será para todos, e não que todos serão judeus, mas que os judeus têm uma parte fundamental, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Infelizmente, na atualidade, eles precisam tanto de Torá quanto nós precisamos de Torá. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. O que tem é um povo disposto a receber da parte do Mashiach, de Yeshua, toda a revelação. E a libertação que você trabalha é pontual nisso. Então, eu tenho alinhado muita coisa, apóstolo. Nós temos que sentar juntos. Tivemos um tempinho para nós tomar um café lá nesse tempo, para falar de coisas que descobri que não foi nos dado no cristianismo.
Coisas que já Uau, estão escritas uau. milenares e que estavam registradas que nós não tínhamos Moço, acesso. Sobre libertação. eu vou estar aqui. Você sabe que você vai ficar hospedado aqui em casa, né? Eu vou gastar você. Ah, então vai ter muito café aí. E assim, ó, e eu vou dizer assim, ó, vou entregar tudo. Tanta glória. Eu só com canetinha e caderninho na mão, moço. O que Estudando, tiver do judaico aprendendo. aí que eu descobri, eu vou Manda, entregar tudo. Jesus. Mas sério, E pastor, você não sabe como que esses tempos de mesa a gente se alimenta, a gente recebe de Deus, sabe? é, De sentar com os homens de Deus e ouvindo o que Deus tem de revelado, o que o céu está trazendo, sabe? Esse som profético que o trono está ecoando, esse som do teruá, esse exatamente. alarido tremendo que o Senhor está derramando no coração dos ministros e a gente receber e aprender e se alinhar. Você quer ver uma coisa que nós aprendemos com o Senhor quando nós estivemos aí? E nós já começamos a botar em prática aqui? O princípio de que a primícia tem que voltar para Israel. Eita, olha, eu vou ter que Fizemos comentar. nossa Agora, primeira, agora arrepiou fizemos, todo o pelo aqui. Ó. fizemos nossa primeira oferta na vida de um rabino, Meu entendeu? Deus. De um rabino que o Senhor levantou em Israel. E se Deus permitir, vamos estar com ele ano que vem. E vamos estar lá ano que vem. Mas primeira oferta que fizemos, já levantamos na vida dele. Ele nos abençoou e tocamos Sião. Meu Aleluia. Deus, Tocamos meu Sião. Deus. Olha, isso, Prendemos o Senhor. isso é muito pontual. O assunto é altares, mas nós estamos falando de altares, porque o dinheiro também, a nossa oferta, ele é sangue, suor e gordura, é algo que toca o altar. E olha só, nós estávamos alinhados, antes de eu ir para Israel, era aquela semana que falava sobre o tabernáculo e sobre trazer as ofertas. Era a paraxá da semana. E eu falei, assim, ó, quem quiser mandar uma oferta para Israel, mande. Falei na igreja online. A nossa igreja online ainda é pequena, deve ter aí umas 300, 400 pessoas. É maior E, que a nossa aqui ainda, bem maior. e aí o A nossa não pessoal, tem nem 100. então, olha só, e o pessoal se dispôs. Apóstola, nós levamos uma oferta no valor de um carro para lá. Aleluia. Aleluia. Tudo, peguei em espécie, coloquei, fiz uma oferta lá em Tzedakah, procurei um rabino que não era messiânico, e ele disse, não, não, não. Ele dizia assim, não queria receber. Ele disse assim, Tzedakah é lá. E daí ele apontou para o gasofilácio da Tzedakah do templo, lá do Uau, muro. E eu fui uau. lá, entreguei um pouco lá, daí encontramos alguns messiânicos também, mais dois líderes messiânicos, entregamos a mão dele e fizemos Aleluia. uma oferta assim, ó, tremenda. E Aleluia. isso é profético. Não tem valor algum maior na vida de entregar, mas a palavra de Deus fala: as primícias foram criadas para abençoar Israel. Aleluia. Quando a primícia não abençoa Israel, ela está fora do propósito. Meu Ela virou Deus. simplesmente uma oferta qualquer. E Uau. aí nós estamos, às vezes, talvez, edificando altares que não são para o Senhor. Quando a Ah, oferta está destinada no lugar errado, você levanta um altar que ele não vem receber. e o E aí? perigo é esse, é que o que santifica a oferta não é a motivação do coração, é o altar. É o altar. Aí, ó. Ah, eu estou sendo uma expectativa para nós estarmos juntos aí. Estamos com Meu Deus, saudade. vai ser. E olha, alguns amados estão entrando em contato, que estão vindo para cá. A gente, a igreja é um ovo, cabe 120 pessoas no máximo. Mas nem que a gente fique em cima da cabeça um do outro, embolado lá, nós Põe no vamos estar ombro aqui. lá. Olha Nós vamos só. estar lá, os filhos ministeriais estão vindo. E eu sei que vai ser um tempo maravilhoso na presença do Pai. Para aprender a nos aprofundar em altares. Então, como assunto, né, estamos falando aqui de altar, e vamos lá então, pastor. O que, dentro dessa perspectiva, então, pós-moderna, o que é um altar? Eu quero começar num princípio específico, né? Eu vou falar um pouquinho, não vou aprofundar aqui, mas eu já vou lançar sementes daquilo que nós vamos falar aí. Então, a gente pensa que altar é uma invenção humana. A gente pensa que altar. Muitas vezes a gente pensa assim, não, nós estamos levantando um altar para Deus, então eu posso fazer da minha forma. E teve, de fato, alguém na história bíblica que achou que podia levantar o altar da forma que bem entenderia, né? E esse é o espírito de Caim. Agora, o que nós precisamos compreender é que o altar ele é pré-existente. O altar ele nasceu no céu.
Antes da fundação do mundo, Deus fez um altar. E aí os anjos ministravam nesse altar. Você vai ver lá em Apocalipse que anjos trazem ofertas e derramam incenso na frente do altar do trono de Deus. Como assim um altar na frente do trono de Deus? Você vai ver lá em Isaías capítulo 6, um anjo com uma tenaz pegando uma brasa do altar. Que altar é esse? E tocando na boca de Isaías. Como que ele está tocando na boca de Isaías e de onde que está tirando essa brasa? Existe um altar que é anterior à existência do próprio planeta. Mas o que chama atenção, eu quero dar esse ponto aqui para quem está nos ouvindo. Você ainda tem tempo de compartilhar essa live aqui, para que mais pessoas possam receber essa palavra aqui e que possam estar conosco lá em Vitória. Para estar, eu não sei como, vamos fazer propaganda e vamos empilhar mesmo as pessoas lá depois. Empilha. olha, olha só. Então, quando Deus institui isso, o altar ele é anterior à criação da própria planeta Terra. A Torá fala, e o Midrash, tem vários livros aqui, né? Eu tenho o Talmud aqui, eu tenho a Mishnah aqui embaixo, Uau. eu tenho... Tem todas as coleções judaicas aqui que tu imaginou. Como eu vim de uma linha batista, eu era um herege, né? Se eu estivesse no batista, eu tenho o Zohar Todos completo. nós. Já tinha sido mais que excomungado. Não, eu tinha que excomungar primeiro aqui, ó. A mentalidade, né, para mudar isso aqui. Eu tenho aqui, então, o Zohar, eu tenho o Bahir, eu tenho a Torá em várias versões, mas, enfim, isso é muito poderoso. E dos textos da sabedoria Só vai judaica... fazer um favor para mim. Só vai tirar uma foto e mandar para mim, que eu vou comprar também, tá? Eu mando, sim, eu mando. Eu acho que até os links aonde eu comprei eu consigo mandar para ti ali. Eita, A gente troca, quando glória! estiver junto, a gente troca lá as Então tá bom. informações e tudo mais. Vai ser muito, muito bom. Porque eu sei que você estuda. A gente não pode compartilhar, a Bíblia fala assim, ó, pérolas aos porcos. Tem coisas que nós não podemos compartilhar que as pessoas não vão compreender. É isso aí. E que eles vão pisar em cima daquele ensino. Agora, aqueles que de fato amam o Eterno e que buscam, têm sede da palavra, eles precisam ter acesso àquilo que nos foi negado. Mas voltando então para o altar, o que aconteceu? Deus faz isso. Quando Adão peca, e aqui tem níveis de ensino da Torá. Eu estou falando agora no nível Peshat, que é o nível mais raso. Tá? Aí vai indo até o nível Sod. O nível Sod é outra conversa, que é o nível mais profundo. Tá? Além de estar estudando na sua escola lá da FCOL, também estudo na escola de Yeshiva, que é uma escola rabínica. Tá? Estou recém começando, né? Sou um bebezinho lá, engatinhando, mas é que eu sou muito acelerado. Eu vou lendo e tá, É tá o muito mestre, bom. a fome do mestre. É isso aí mesmo. E aí o que acontece? Quando Adão peca, eu estava falando, 6 coisas foram criadas antes mesmo da criação do mundo. Isso a Torá vai falar. E dessas 6 coisas, uma delas é o altar. O último dela da lista é o altar. Eu não vou falar aqui porque isso eu vou falar lá na imersão. Então eu dou essas 6 coisas aí, mas quem tem acesso à literatura judaica pode encontrar. Mas uma delas é o altar. Por quê? Porque o Eterno sabia o que ia acontecer. Ele não estava criando assim, ele não botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, agora o que eu faço? O homem pecou. Não, ele sabia exatamente o que ia acontecer. E ele já tinha feito uma forma para expiação. E esse altar que tinha um modelo no céu, e tem um monte Sião, Hebreus fala que tem um monte Sião celestial, e tem um monte Sião na terra. Deus cria algo chamado pedra fundamental, que até hoje você vai entender por que tem muitas brigas no Oriente Médio e todo mundo quer o território de Israel. Essa pedra fundamental foi o lugar que, quando Adão peca, vou falar aqui de uma forma bem simples, Deus chama Adão e diz assim, agora você pecou. Nosso contato está interrompido. Eu não estou mais em você e você não está mais em mim como estávamos antes. Mas por causa do amor de Deus, ele não para de se relacionar. O pecado não faz divisão entre Deus e nós, faz entre nós e Deus, é o que diz Isaías. Porque se fizesse divisão entre Deus e nós, não teríamos mais chance. Então, quando Deus diz Adão onde está, ele começa a manifestação da graça. O Deus procura o homem para que ele faça techuvá. Adão se arrepende do seu pecado. E como ele se arrepende do seu pecado, ele tem o desejo de conectar. E Deus, antes de tirar ele do Éden, ele chama Adão e diz assim, eu vou te ensinar algo. Agora, para você voltar a se comunicar comigo, você vai ter que construir um altar. Porque você está caído.
E se você não elevar algo para mim, eu não vou aceitar. Aí ele ensina, e o Bahir fala, um dos livros aqui, que o altar que Deus construiu, ele tinha 4 lados, com cada uma das letras do tetragrama. Aleluia. Então, isso foi feito. Eu estou todo arrepiado, assim, Aleluia. começa a pensar a ideia. E aí, quando o fogo descia, ele descia o nome de Deus em fogo para receber o sacrifício. E aí ele mostra isso e manda um anjo. A literatura judaica diz até o nome do anjo que vem e ensina como que deve ser. E entrega um livro, inclusive, para Adão, de como são os mistérios do altar. De como ele ia fazer a partir disso. E aí o que que acontece? Adão, então, aprende isso e vai, e sai do lugar e começa a apresentar isso. O interessante é que para nós aparece o altar somente quando Abel vai apresentar algo. Eu fico pensando, como assim o altar? Só que ainda dentro da sabedoria judaica tem 3 rabinos que falam isso em 3 aspectos diferentes da literatura. Eles dizem assim que Deus fez no nível Peshat, porque pode ter algum rabino escutando aí vai dizer, não é assim, não é isso que significa. Calma, que eu sei os níveis que se estuda. Vamos falar aqui no rasinho para você entender. Deus mata um cordeiro e daí tira a pele do cordeiro e veste a nudez Uhum. de Adão. E o primeiro sangue derramado, então, é esse cordeiro, que o próprio Deus faz nesse altar. E aí ele diz, ele ensina como deveria ser feito os sacrifícios. Por isso que Abel era pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Até hoje as pessoas não sabem por que Deus rejeitou a oferta de Caim. E ele rejeitou porque ele não procedeu bem. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Olha o que acontece. Ninguém comia carne antes do dilúvio. Abel criava ovelhas somente para sacrificar ao Senhor, porque aprendeu com Adão, seu pai, que aprendeu direto de Deus, que o sacrifício era um cordeiro que tinha que ser imolado num altar feito de pedras, e aonde a presença e o nome dele conectavam. Caim, por sua vez, resolve oferecer, por sua própria vontade, do produto da terra, que tinha sido amaldiçoado pelo próprio Deus. Era por isso que ele não poderia receber, porque a terra era maldita. O produto da terra não podia ser levado. Tinha que ser o cordeiro que Caim que rejeitou e que Abel cuidava. Uau, E uau. aí o que acontece? Ele continua insistindo em fazer da sua própria vontade. E aí Deus diz assim, o pecado está à porta, aí ser rará, a sua inclinação para o mal, cabe a você dominar. E ele deliberadamente decide fazer da sua própria forma, levantar o seu próprio altar. E ainda como se não bastasse, ele mata o seu irmão. Porque todo aquele que quer andar por si próprio detesta aquele que anda nos princípios do eterno. E Uau. vai sempre Uau. querer a morte daquele que está voltado para a Torá do eterno. Olha que É poderoso. tão Fala um pouco aí, eu posso botar terrível. uma água. Meu Deus, é tão terrível isso que o senhor está falando, porque, presta atenção, irmãos, aquilo que começou ali, de uma forma, infelizmente, a gente vê o mesmo sistema ainda operante no meio daqueles que deveriam adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Para todo, presta atenção, todo Abel rendido, adorador, tem um Caim assassino Rebelde. do lado e matador. Isso é tão terrível. Por quê? Porque quando Deus te levanta na terra, trazendo esses fundamentos, levando esse povo ao nível de conhecimento, presta atenção, os próprios irmãos, o povo, os mesmos que também se chamam por filhos de Deus, que também querem apresentar a sua adoração a Deus, quando eles não discernem a intensidade da sua adoração, quando eles não entendem a profundidade da sua adoração, quando eles não entendem que a intencionalidade da sua adoração toca um princípio e a dele não, o que ele vai fazer? Ele começa a matar você com a língua. Aquilo ali, heresia. Estamos na graça. Que mané voltar para a Torá, ter chuvar. Quem está na lei está na maldição. Hebreus está dizendo isso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Irmãos, isso não é um sistema que está operando no mundo.
isso está operando dentro da igreja. Por Exatamente. isso que, por isso que Jesus ele diz, o apóstolo Paulo vai dizer, ele virá no tempo de restauração de todas as coisas. Que coisas? São essas revelações. Se voltar para uma revelação hebraica da palavra, não é grega. Qualquer seminário teológico que você tem que entrar, o que você já é impulsionado a estudar é, você tem que saber o dialeto, o idioma grego. Só que o fundamento da natureza de quem o Senhor que ele usa como um sacerdócio universal para influenciar a terra não foi a Grécia, não foi Roma, não foi Portugal. Eu tô todo aqui, ó. É o Monção Ei, inspirando essa live aqui, meu Darabassurecan Deus. da Arábia, foi Israel, Meu foi o Deus. povo hebreu de Abraão, de Abraão, que se tornou Abraão. Vem dali. Meu Deus. Por isso, aqui nós precisamos discernir que o que você se levanta para levantar como um altar de adoração ao Senhor naquilo que você fala, ensina, move nos 5 ministérios, no chamado, nos dons, nas suas virtudes, nas suas habilidades. Ei, olha para Cristo, porque é natural o espírito de Caim se manifestar para quem está se posicionando como Abel. Eu vou falar assim rapidinho. Tem dois tipos aí. Tem dois tipos em Caim e Uau. Abel. Se me lembrar, eu falarei isso. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. O que nós vamos falar aí Vai no falar seminário aqui vai no virar livro. seminário? Eu vou Já tá. anotar para te lembrar. Então, assim, há dois tipos. E eu posso dizer que Caim tem a tipologia do Egito. Então, nós temos que tomar cuidado. Olha só, você falou algo importante, apóstola. A mentalidade. Nunca perca a visão da estátua de Daniel. Uau, Daniel tinha uma estátua uau, que fala de todos os uau. reinos. A cabeça é Babilônia. Meu Deus. A cabeça é Rosh Hodesh, cabeça do mês. A cabeça. Yeshua é o cabeça, é o Rosh. A cabeça sempre está falando daquele que comanda o corpo todo. A cabeça comanda. Uau. O que comandava a cabeça daquela estátua? A Babilônia. O óleo cai na cabeça dos sacerdotes, corre pela barba e vai até a orla. Tem gente que pensa que orla é a gola. Orla é lá Lá embaixo, embaixo. na parte das desce. Então, desce o corpo todo. Se a cabeça é Babilônia, todo o corpo é Babilônia. Então, Reino da abaixo. todos os reinos que estão ali representados é Babilônia. A O mentalidade governo. babilônica e que vai atravessar o persa, medo-persa, grego, que é o ventre, as pernas, que é Roma, até chegar ao reino híbrido que nós estamos entrando, que é a máquina junto com o homem, que é Com barro com ferro. o E isso é outro transhumanismo. assunto, né? Mas É o olha só, transhumanismo, né, que a é gente está tendo aí. transhumanismo, exatamente, Uau. que está acontecendo e é muito rápido e vai ser assim, ó, aceleradíssimo. Então, a cabeça é Babilônia. Todo o corpo pensa em Babilônia. É por isso que Apocalipse diz: sai dela, povo meu. A respeito de Babilônia. Sai dela, povo meu. Sai da mentalidade babilônica. Persa, Grécia e Roma. Mentalidade babilônica. Não Babilônia. se trata de países aqui, nós estamos falando de arquétipos espirituais. Espirituais. Principados, potestades, tronos e seres muito maiores na hierarquia que talvez você nem conheça, que contemplam todos esses reinos e que trazem uma mentalidade totalmente contra a Torá. Meu Deus. As pessoas falam, as pessoas leem aquele grego que diz ali, o Logos se fez carne, e eles não conseguem compreender que esse Logos não existe, que a palavra ali é Davar ou Torá. Então, quando você diz que você não gosta da Torá, você está dizendo que eu não gosto da própria palavra encarnada. Uau. Quem é a palavra encarnada? O próprio Yeshua. Então, quando eu rejeito a Torá, eu estou rejeitando Yeshua HaMashiach. Eu estou dizendo que eu não quero a palavra de Deus. A Bíblia diz pelo qual também fez o mundo, através da Torá, através do seu Filho, através da sua palavra. Então, a palavra é o próprio Cristo. Então, nós precisamos compreender essas coisas. Mas voltando para o altar, até não sei quanto tempo nós temos, eu estou aqui bem à vontade, viu, apóstolo? Qualquer coisa, qualquer coisa, você diz assim, ó, chega.
O problema é esse, dois faladores juntos. Mas eu tô me É controlando. senha, né? Eu tô me controlando. Hoje quem fala é você, eu tô quietinha Não, mas daqui a aqui. pouco eu vou fazendo assim, passo a bola para tu, Não, faz um golaço e assim a gente vai indo. moço, Olha, olha só, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu só tô aqui para receber hoje. e olha só, lembra que eu falei, apóstolo, sobre a pedra fundamental? Sim, A pedra fundamental Deus colocou em Sião. Por isso que Deus tem um amor por Sião. Isaías vai dizer que ele colocou Jerusalém como centro da terra. aleluia, Isso é um aleluia. portal. Quando a Jerusalém celestial vier, ela vai pairar sobre a Jerusalém terrena. Antes de Aleluia. descer na terra, por 1000 anos ela vai pairar sobre a Jerusalém terrena. Ela não pode descer porque ela é muito maior em extensão do que a que tem, mas ela vai estar nos céus pairando até que esteja pronto, para que todo mundo possa ver. A promessa está ali, mas o reino vai acontecer aqui primeiro, porque é necessário que Yeshua reine e coloque todos os inimigos por estrados dos seus pés. Então ele entregará o reino ao seu Pai. E aí virá o tempo de todas as coisas e o mal será destruído, enfim. Mas olha só, essa pedra fundamental é algo muito interessante. Quando Adão faz o primeiro sacrifício, Deus ensinou e mostrou a pedra. Mais tarde, olha que coisa poderosa isso. Mais tarde, vai acontecer que Abel vai apresentar o mesmo sacrifício, sabe aonde? No mesmo lugar, na mesma pedra. Depois disso vem um dilúvio e Noé é sinalizado, tem um Midrash que fala que Deus manda raios num lugar como se fosse incandescente, mostrando exatamente onde era o lugar do altar que ele deveria levantar. E ele faz um altar ao Senhor, sabe aonde? No mesmo lugar. Depois disso, depois de Noé, vai aparecer um cidadão chamado Abraão e ele vai ser chamado a oferecer o seu filho, sabe aonde? No mesmo lugar. E a Torá vai explicando, eu estou todo arrepiado aqui, porque a Torá vai explicando e vai dizendo assim, que é um lugar que ele colocou. Por isso que ele disse que aqui é a minha casa. Todo mundo que orar nesse lugar vai ser respondido, porque eu coloquei um portal, um altar que abre um portal direto em conexão comigo. Você pode achar que é misticismo, você pode duvidar e não acreditar. Eu acredito em todas essas coisas, porque Deus ele tem maneiras de trabalhar. Não é mistério, como a maioria do crente pentecostal, eu não tenho nenhum problema, que eu também sou desse meio, mas assim, ó, quando não sabe explicar, diz é mistério. Não, não tem mistério, tem revelação. Ele Como que Deus sabe? Não sei. É mistério, não é mistério, não. Não, é quando não sabe explicar. O pentecostal diz é mistério. O tradicional diz Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Não, queridos, não tem nada encoberto. Mas as reveladas pertencem aos filhos. Tá, se você Ou é filho, seja, você tem a revelação. Deus não Poxa, esconde de você, ele esconde para para. você. Então é revelação. Meu Deus, forte. E depois de Abraão, a Bíblia vai falar que Davi comprou o campo de Araúna e lá fez o templo. E o templo tinha a mesma pedra. Ah, antes disso, Jacó. Jacó Jacó. dorme e tem aquele sonho. Aqui é casa de Deus. Sabe onde é que ele estava? Na mesma pedra que Adão, que Abel, que Abraão, que todo mundo, que Noé, e que ele agora entendeu. Davi compra o lugar. Por que comprou um terreno? Por que não fez no outro lugar? Porque era exatamente lá que ele manifestaria. E por que até hoje tem essa crise? Eu estive lá no Monte Moriá agora, a gente não pode entrar porque tem uma mesquita lá. E por que até hoje tem essa briga? Não sei se ainda está no ar, mas aquela moça Aline em Israel, ela conseguiu entrar e mostrou a pedra. A dita pedra está lá até hoje. E quem teve, não sei se está no ar o vídeo, mas eu tive a oportunidade de ver. A pedra está lá, a pedra fundamental. A pedra desde o tempo de Adão está até hoje lá no Monte Moriá. E é o lugar, por isso que é sagradíssimo, por isso que eles brigam por tudo isso. E dizem, tá, mas o que tem a ver com isso? Já passou, estou na graça, Jesus já veio. Deixa eu te explicar algo. Yeshua é o sumo sacerdote. E tem muita gente que vai se assustar quando vê ele oferecendo sacrifícios a Deus no reino milenar. Ele vai sacrificar no reino milenar. Como assim? Todo sacrifício já cessou, porque ele é o sacrifício por nós. Quem diz? Se tem sacrifício antes da criação do mundo, por que você acha que Yeshua encerrou o sacrifício? O que Yeshua fez foi o sacrifício por você.
que para salvar e resgatar a sua vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a adoração com sacrifício não acabou. Quem disse que acabou? E- Ele vai sacrificar, e ele vai sacrificar, sabe aonde? Na mesma pedra. Por isso que essa briga de não deixar o templo acontecer. Ele será o sumo sacerdote na terra. Meu Deus. Eu vou parar Meu, por aqui porque eu tô falando demais, eu acho. meu. Agora é aquela hora que eu falo bem assim. Meu Deus. É tão tremendo que é aquele negócio, é os midrash da vida, né? Que eu li uma vez sobre um midrash que fala que quando Davi mata Golias, você sabe muito bem que ele pega a espada e corta a cabeça de Golias. Mas Davi vai levar e apresentar a cabeça de Golias. E depois o que foi feito com ela? Segundo a história, Davi coloca esta cabeça num monte chamado. Ele enterra essa cabeça num monte Golgote, monte aonde estava a cabeça de Golias. Presta atenção. Coisa de doido. Ó, ela também é doida, não é só eu. Deixa ela falar. Fala um Eu, pouco para mim. Fala um pouco para não achar que é só eu você já doido. tem carteirinha. Eu tô iniciando. Presta atenção. Monte de Golgote, que é a cabeça de Golias ficou enterrado ali. E a história vai dizer que quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado no Monte Caveira, de frente para a pedra, para a pedra fundamental do portal de conexão de terra e céu, que ali é o marco zero, eu acredito, do universo, né? É o centro de marco zero do universo. Apóstolo, não cutuca. E Continua, continua. aí, calma. E aí, quando Jesus foi crucificado, ou melhor, deixa eu falar de uma forma leve e discreta. A cruz, sendo vista de cima para baixo, ela é uma espada. Então, em Davi, ele mata Golias e pega a espada e corta a cabeça. Lá na frente, Jesus é crucificado com a cruz na forma de uma espada, fincada aonde? No Monte Golgote, ou Monte Golgotá, monte onde está sepultada a cabeça de Golias. O que você quer dizer, minha filha? É que a cruz foi a espada de Deus agora, na cabeça de Golias, de frente para o altar da pedra. Sangue de Jesus. Olha aí. De frente. Presta atenção. Olha o sangue do cordeiro agora ali. Gente, isso é tradição, tá? Cristã, isso é tradição oral, isso é midrash, tá bom? Onde está isso na Bíblia? Não, isso é a transcrição oral, a transmissão oral, que é falada, ensinada de geração após geração. Então, quando nós estamos falando de altar, deixa eu trazer uma perspectiva para você. Você precisa ter o entendimento que altar é uma linguagem que o Pai estabeleceu para Exato. comunicar ao homem a forma com a qual ele é adorado. Que forma? Sacrifício. Hoje, você sabe muito bem que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor vosso Deus, que é o vosso culto racional. Hoje, a nossa vida é um altar e o temperamento, o caráter, a personalidade são sacrificadas
sobre esse altar. Os desejos, a vontade são sacrificados sobre esse altar. Então a Bíblia ela sempre apresentou um altar visível se comunicando com um altar invisível. O pastor acabou de dizer que existe um altar antes da criação da terra e o altar vai continuar depois do advento da volta do Mashiach, ok? E aí, presta atenção numa coisa. O Senhor fala para Josué, quando ele estava na transição, levando o povo. Agora, sai Moisés, Josué assume ali como uma figura da tipológica do Espírito Santo, e ele está levando o povo para se apropriar da terra. E no meio do caminho, eles precisavam passar pelo Jordão. E o Senhor fala, faz um altar visível. Porque todos que passarem aqui do lado de fora vão ver o altar e vão saber que alguma coisa aconteceu aqui. Vão ter saber, vai trazer um memorial, vai saber que uma memória, uma lembrança de algo que marcou a história aconteceu aqui. Mas também, quando as águas do Jordão estiver baixinha, faz um altar de pedra dentro do Jordão. Porque quando o rio encher, as águas vão tomar o ambiente. Ninguém vai ver aquele altar invisível, mas ele está lá. Presta atenção que quando nós estamos falando, então, de altar, principalmente invisível, hoje, vamos trazer para cá. Nós estamos falando de estilo de vida, pecados, alianças, acordos. Tudo que nós nos aliançamos com pessoas, com demônios, são altares. Então, a perspectiva de um altar invisível está intrinsecamente ligado ao que eu estou fazendo, agindo, como eu me porto, principalmente em relação à adoração. Então, se eu vou levantar as minhas mãos para cima e marchar dentro da minha casa, eu estou levantando um altar de louvor ao Senhor. Se eu vou fazer um propósito de jejum e vou ficar 40 dias, 21 só na água, eu estou levantando um altar invisível interior de humilhação. Mas, se eu quiser ser profético, doido, eu posso levantar um altar visível? Porque o altar invisível está ligado à sua busca, à sua renúncia, ao que você sacrifica. Mas o que você é no invisível vai se manifestar na sua vida visível. Então você não vai para culto para queimar, para ser. Não. Você vai para culto manifestar o que você ergueu no teu altar invisível. Por isso que uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida de quebra de leis espirituais são altares que eu levanto. E aí, pastor? Dentro dessa perspectiva de altar, visível e invisível, daquilo que eu pratico, que eu vivo, que eu adoro, que eu professo, como é que eu poderia falar para as pessoas aqui de uma forma simples? Como eu posso alinhar altares? Olha só, eu gostei muito do teu exemplo. Eu escrevi um livro falando sobre essa parte do altar invisível e do altar externo. E você tem que entender, e as pessoas que estão ouvindo aqui, que esse altar invisível foi feito na dimensão das águas, ocultas nas águas. As águas falam de muitas coisas, mas entre elas, das nossas emoções, daquilo que nós somos no nosso interior e daquilo que Deus quer fluir. Aquele que crê em mim, no seu interior, fluirão rios de água viva. Então, para que haja um altar, para que flua rio, esse altar tem que estar em pé dentro das águas que estão em você. As suas emoções têm que estar equilibradas com a palavra de Deus. O detalhe é que muitas pessoas esperam altares exteriores para resolver coisas interiores. Uau! O altar que resolve é a Torá no coração. A Torá no coração não se trata de uma linguagem que o Agnaldo inventou. Isso está escrito, inclusive, descobri há pouco, está escrito há muito tempo, que ele colocaria a Torá no coração. E olha só, o que está acontecendo? O fogo que veio no altar, no Sinai, ele
trouxe o fogo e gravou na pedra todos os mandamentos. Os 613 foram dados. Depois disso, em Pentecostes, mesmo Shavuot, mesma festa, porque Pentecostes ou Shavuot é a outorga da Torá. A outorga da Torá foi dada no Sinai. Em Shavuot, agora Deus faz a mesma coisa. Mesmas coisas presentes. Som, vento impetuoso, trovão, fogo, só que agora não é mais gravado na pedra, é gravado no coração. Cumprindo Jeremias 31, que ele cravaria nos corações. Como que uma pessoa nessa perspectiva hoje precisa compreender? Nós somos doutrinados pela teologia cristã a entender que as coisas são só externas. São só externas. Que as coisas é um movimento, é um mover. Eu quero ir lá, eu vou lá na FCO agora para ver o mover. E daí, depois eu vou lá para outro, daí eu vou lá com o Aguinaldo para ver outro mover. E daí eu vivo de mover e mover coisas exteriores. Uau. E eu nunca deixo de trabalhar lá dentro. Aquele altar que tem que ser edificado lá no Jordão, dentro das águas, ele precisa ficar firme. E depois lá fora é um memorial, apóstolo. Memorial nunca é para você, é para a próxima geração. É isso que as pessoas não entendem. Que o exterior não é o que eu mostro, é o que eu deixo como legado. Aleluia. Yeshua fala claro nisso. Portanto, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. A Torá fala muito sobre méritos do justo. Os méritos positivos que você tem ao cumprir a Torá não são para vocês, são para as gerações. E Deus, na hora que vai fazer a leitura da tua história, lembra do rei, um arquétipo, um protótipo, uma tipologia. Davi perguntando a respeito pelos méritos de Jonatas. Tem alguém da família deles, da família de Saul, que eu possa honrar? Não porque Saul foi errado, mas pelos méritos do filho. Tem um, daí você sabe a história, foi trazido para a mesa do rei. A mesma coisa Deus não fica devendo para ninguém. Um justo na terra que cumpre Torá, deixa méritos para a próxima geração. É disso que está falando o altar exterior. Uau. O altar que foi lá, para que todo mundo veja. Agora, o altar que eu tenho que resolver, para você que está ouvindo aqui, e que vai estar lá conosco lá na imersão, nesse momento, nesse seminário, olha só, você tem que resolver o altar interior aqui. Porque todo mundo quer construir um altarzinho para que todo mundo possa ver e quer receber méritos por aquilo que está externo. Nunca vai acontecer. Se o altar de dentro não for levantado, debaixo das águas, das suas emoções, do poder de Deus que pode fluir através de você, não adianta nada levantar o altar lá fora, porque vai ser simplesmente um ídolo. Todo altar construído externamente, sem um altar interno, é apenas um ídolo no coração. Meu Deus. Olha o bezerro de ouro aí, ó. Meu Deus. Paraxá da semana, inclusive. Estão falando sobre isso. Olha o bezerro de ouro aí, ó. Meu Deus do céu. E é tão terrível, meu Deus, o que o senhor acabou de colocar, porque aqui reside. Como que a Bíblia é uma só para mim, mas a nível de leitura e organização no Antigo Testamento, o último livro, o último versículo de Malaquias vai dizer o quê? Que ele virá na unção de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida de maldição. Exatamente é o que nós estamos vendo. A próximas gerações, agora nós estamos aí na época da geração Z. E a pergunta é: que altar nós estamos levantando para essa próxima geração? Porque você que tem filho, aquilo que exatamente o teu filho vai estar vendo em você como um legado é o que você comunicou de Cristo para esse filho. E é o que ele vai viver em Deus, com experiências ou não. Essa falha dos pais em comunicar o caráter da Torá do pai para os filhos é que está ferindo a próxima geração. Com maldição. Meu Deus. Meu Deus. E daí nós estamos vendo uma geração, a próxima geração, com tanta raiva de Deus, com tanta raiva de Jesus. Uma geração que está tão seduzida pelo modismo, pelas coisas, mas falta o quê? Princípio.
falta... Eu bato nessa tecla sempre por causa da questão de altares dentro de casa que são levantados na vida dos filhos e estão endemonizando as crianças, já são recrutadas ao satanismo tão pequenas. Mas por quê? É a bolsa da escola, é as roupinhas, é o tênis, é o motivo da festa de aniversário, só com temas que cultuam demônios. Porque esses temas não são temas que cultuam e glorificam o nome de Jesus. Não. É só com temas da Disney, da Marvel. Essa geração está ferida porque os pais estão desviados da Torá. Estão desviados da palavra. E não adianta. A Bíblia não é o que eu faço, é quem eu me torno. Viver uma vida de altar passa por aquilo que eu me torno nele. Então, essa deficiência exatamente de ser um altar visível, para que algo, um altar invisível, para que algo visível se manifeste, deixando um legado para as próximas gerações, tem sido uma ferida na igreja, tem sido uma ferida para os adolescentes, para os jovens na igreja. Deu 14, 13 anos, ninguém quer saber de igreja. Mas o que foi comunicado para eles? E aqui eu só quero pegar esse gancho para chamar sua atenção, para te retornar, para você fazer um balanço e avaliar o que você está comunicando, ou seus filhos, a sua vida é seduzido por Babel. E os ídolos do coração estão aí, tomando conta cada vez mais. E aí, quando quer abrir os olhos, é tarde. Esses dias tinha um casal aqui pedindo ajuda para mim e para a P, porque o filho está muito rebelde, o filho está enfrentando dentro de casa, o menino, sabe, menino 14 anos, 15. O menino está difícil, está impossível dentro de casa, o menino está complicado, o menino não quer saber, o menino não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, o menino não tem... E aí o AP ficou falando um monte de coisinha lá, depois quando ele terminou, que me deu a oportunidade para falar, eu falei, bom, tem conserto, mas vai doer. Por quê? Porque o conserto vai começar em vocês, nos pais. A semente que você está colhendo agora é resultado da semeadura da sua vida. Você sempre foi uma mãe rebelada, uma mulher rebelada dentro da igreja. Olha o seu altar invisível, que foi semeando, ele foi vendo, foi observando. E agora o quê? Olha o que você plantou. Se pergunto, vamos lá, vamos ver se você cumpre Torá. Vocês fazem Shabá? Vocês fazem Shabá? Não. Você sabe o que o nosso pastor aqui faz? Pastor Rodrigo faz? Todo Shabá. Ele vai, todo Shabá ele passa na casa de um dos membros da igreja, de uma família, para ensinar o Shabá a fazer, orar um pelo outro. Ele se dá esse trabalho. Fora o que a gente fica ensinando em lives, em seminário e tantas outras coisas, a pessoa está há anos ouvindo. Mas os ídolos do coração, das águas amargas do interior, você está entendendo? Que foram levantadas, que nunca foram curadas, que nunca foram realinhadas com o propósito, com a palavra. Tantas águas de iniquidade, de amargura, que a família está toda em amargura. Irmãos, uma mulher posicionada, uma mulher curada, é uma chave para uma casa levantada. Uma chave. Quer ser tratada como rainha, trate seu marido como rei. E por aí vai. Mas não. Um coração indolente, rebelado, não cumpre princípios básicos que a gente está aqui há anos tentando ensinar. Aí quando a colheita chega, quer jogar nas costas do pastor para ele resolver. Vamos lá para o apóstolo discipular. Ele vai comprar tua briga, minha filha. Caia para dentro. Não aprendeu a criar filha, ainda está em tempo.
porque você ainda tem um pequenininho. E esse pequenininho está indo no mesmo caminho do outro. Endireita teus passos, tua vereda não, para você ver. Você consertou? Nem eu. Porque a geração ferida está aí plantando exatamente, deixando um altar, um legado de vergonha e de opróbrio, de uma descendência caída. Isso é Deixa eu pegar responsabilidade dos pais. essa tua fala da descendência aqui, apóstolo, porque eu não posso deixar passar isso aqui. Não, não deixa não. Salmo 128, se não me falha a memória, talvez eu errei aqui, ou 27 ou 28, fala que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do vento, vosso galardão. A maioria das pessoas interpreta que os filhos são uma herança que Deus está dando para mim. Como que Deus vai dar uma herança para você? Deus não morreu, meu querido? Quem dá herança é quem morre. Então, assim, os filhos são a herança de Deus para mim. Deus não está morrendo para te deixar herança. Quem recebe a herança é quem está partindo. Então, os filhos são a herança do Senhor. O que Deus está ensinando? Você vai morrer, vai ter que deixar uma herança para Ele. Os filhos é a herança que Ele está deixando. Você tem que deixar para Ele. O fruto do ventre, o fruto do ventre é o teu galardão. No mesmo versículo. O que é galardão? Presente. O fruto do ventre é um presente para você. Mas a herança é do Senhor. Dele. Receba o presente e prepare a herança para ele. Porque se não preparar, você vai ser cobrado. E o que acontece é que as pessoas não conseguem compreender isso. A falta de Torá é devastadora, porque a gente não tem o princípio. Uma das coisas, quando Jesus foi interrogado a respeito do princípio, dos mandamentos maiores, ele não cita os 10 mandamentos, ele cita Shema. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, Adonai é o único Senhor, Adonai é um. Então esse é o primeiro e mais importante. E só que o Shema ele vai do 6, do 4 ao 9, com princípios ensinando a respeito da tua vida. Os pais não sabem quem é Deus e muito menos ensinam. Falar, encucarás na cabeça do teu filho. Prepara essa semente. E ele está resumindo. As pessoas fazem uma confusão porque eles pensam que eles não entendem o que é os 10 mandamentos. Deus deu, junto no Monte Sinai, com a Torá, ele deu a Torá oral. Isso está escrito na própria Torá. É indescritível. Você não pode ficar, quer dizer, indescritível, não, indiscutível. Você não pode querer ficar dizendo, não tem. Teve 2 Torás. Teve a Torá escrita e a Torá oral, que foi permitido escrever posteriormente. E nessa Torá oral, ele ensinou os segredos de como você vai entender. Ele deu 613 preceitos. E daí as pessoas ficam escrevendo assim, apóstolo. Quer guardar a lei? Então vai ter que guardar os 613 mandamentos. É tanta ignorância que ele nem sabe que lá tem, por exemplo, o homem. Tem mandamento para a mulher, para guardar a menstruação. Eu nunca vou guardar esse mandamento. Eu sou homem. Então ninguém, nem Yeshua cumpriu todos os 613. A ignorância é tamanha. O povo perece por falta de conhecimento. Então olha só o que acontece. Você está recebendo 613. 6 mais 1, 7. Mais 3, 10. A síntese dos 613 estão nos 10. 10 mandamentos. É a síntese. Isso é gematria. E aí você vai ver Provérbios 13:16. A sabedoria, falando da sabedoria, do conhecimento, que é Biná, Rochimá, da árvore da vida. E daí vai trazer lá. Tem na sua mão direita vida longa. E na esquerda, riqueza e honra. A mão direita tem 5 dedos, falando dos primeiros 5 mandamentos que vão trazer para você vida longa. Os segundos 5 mandamentos, riqueza e honra. Aí Yeshua pega isso e sintetiza. Os mandamentos são 2. É Provérbios 13:16. Vai dizer exatamente assim: amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas. Os primeiros 5. E ao próximo, como a ti mesmo. Ele não aboliu lei nenhuma. Ele pegou os 613, trouxe para os 10, pegou os 10, trouxe para 2 e explicou no geral. Não, Quer ser perfeito? A Grécia é uma praga. Meu Deus do céu. A Grécia é uma praga. O que a igreja foi roubada desde Constantino para cá? Que a igreja foi roubada é demais. Isso que eu estou falando aqui é beabá. Beabá. Né? Para o conhecimento judaico. Mas para nós é a revelação das revelações. Tu faz um quadro e põe lá e fica olhando assim, meu Deus do céu, 30 anos de teologia e nunca vi falar disso. Porque assim, nós somos roubados. A nossa mente foi cauterizada por um espírito maligno chamado greco-romano.
E nós temos que nos libertar para entender isso. Yeshua não está abolindo coisa nenhuma, ele está dizendo assim, ó, entenda o princípio todo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como você mesmo, você vai cumprir toda a lei. Uau, Os 603 mandamentos. uau, Pronto. que Então, lindo. e quando nós entendemos isso, não está dizendo com isso que nós não precisamos aprender quais são eles e praticar quais são eles. Só aqui tem um livro, aqui são 2 livros, Hum, só sobre a lei, de como aplicar ela, né? É o Código uhum. da Lei Judaica, abreviado. Só esses 2 livros. Tem muita coisa que tu fica olhando assim, meu Deus, fala sobre finanças, fala sobre comportamento, sobre educação. Irmão, Tudo que tu imaginar, Deus lei, se preocupou em entregar. tudo, 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 tudo. Códigos de civil, é tudo, tudo. De relacionamento, até a divisão de um terreno, roubou metade, roubou, entrou a cerca para dentro. Meu Tudo Deus, tudo, isso. tudo. Deus se preocupou com tudo, para que você não tivesse que ficar imaginando e querendo fazer pela sua cabeça. Ele disse, ó, segue minha Torá, e você vai prosperar em todo o seu caminho. Meu Desvie, Deus. não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Cuide de cumprir tudo que está escrito nesse livro da lei. E Foi o que aí ele você disse a sabe, Josué. aí as pessoas hoje são manipuladas ao quê? Jesus manifestou, a graça foi evidenciada. Você não precisa olhar mais para nada de Velho Testamento, acabou isso aqui. E aí distorce as falas de apóstolo Paulo, que eu preciso ressaltar isso aqui. Gente, apóstolo Paulo, quando ele está falando ali, Colossenses, os rudimentos, né? Os princípios rudimentares, quando está falando em Gálatas, capítulo 4, que parece que ele está menosprezando, até mesmo, vocês guardam Shabá? Vocês guardam... Quando, em que contexto que o apóstolo Paulo está falando isso? No contexto de tomar as práticas, as observações da lei, mas em detrimento da pessoa, idolatrando a norma, a forma, a regra, a tradição. O próprio Cristo bate de frente com os fariseus quando ele está dizendo: vocês cultuam mais a tradição do que a própria palavra. Vocês dizem estar defendendo aqui a lei? Vocês estão defendendo a tradição de vocês. Então, o próprio Jesus, ele vai bater de frente com essa visão ritualística cerimonialista doentia, que diminui o valor humano. E todos os 613 mandamentos são exatamente o quê? A gente vai bater de frente com essa frieza que a gente vê do amor, que por aumentar cada vez mais a iniquidade. Você está entendendo? Que as pessoas vão ficando cada vez mais medíocres, sabe? Pequenas, mesquinhas, perversas. Mas Jesus, exatamente a lei do amor. O fruto do Espírito é o quê? Amor. Observar os 603 mandamentos. Irmão, está falando no meu amor para com o Pai, e o meu amor para com o Pai, o meu relacionamento com Ele, vai fazer com que eu ame o outro. E respeite e saiba até onde eu tenho que ir, como eu devo fazer, para não profanar, para não defraudar, para não desonrar, para não prejudicar. E nisso eu serei abençoado, terei vida longa, riqueza e honra. Olha aqui, apóstola, sobre o amor. É uma loucura que fazem. A Bíblia diz assim, ó, nisso consiste o amor de Deus, em que guardemos os seus mandamentos. Fundamentos. Então, assim, ó, o amor, a manifestação do amor de Deus não é essa ideia louca que a igreja moderna fez. Romântica, Amor de né? Deus é mandamento. Meu Deus. Amor de Deus. Quem ama guarda os mandamentos. O meu amor está manifesto nos mandamentos. 1 Coríntios 13 não é esse amor romântico que faz em casamento, não. Ele está falando sobre guardar os mandamentos. Se tu der o seu corpo para ser queimado e não tiver o amor, que é manifestar os mandamentos, cumprir a Torá, Meu você Deus. fez algo vão. Se você fizer milagres, e Yeshua fazendo um draste profundo lá em Mateus capítulo 7, se você fizer milagres, expulsar demônios, operar maravilhas, fazer crescer perna, nascer olho onde não tem, e você não tiver a Torá, cumprindo a Torá, ele diz assim, eu não conheço você. Aparta-te de mim, vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade no grego é anomia. Anomia, você que vive sem lei. Então, olha só, vocês que viveram sem lei, curaram meu Aleluia. nome? Ah, maravilha, que legal, mas eu não te conheço. Fez milagre, expulsou demônio? Muito legal, mas vocês viveram sem lei, eu não conheço vocês.
Porque Meu o amor de Deus. Deus é manifesto em conhecer a sua lei, cumprir a sua lei e viver a sua Aleluia. lei. E aí, Meu Deus, meu graça, sabe o Deus. que que é? A graça é a capacitação que Yeshua, pelo seu sacrifício, nos dá no poder da Ruach HaKodesh de cumprirmos os mandamentos. Isso é Meu graça. Deus do Porque sem céu. ele, os mandamentos eram pesados. Mas com ele, diz assim, os meus mandamentos não são pesados, porque eu já cumpri. Agora o meu espírito capacita você para viver isso. Uau, uau, Nós uau. somos roubados, apóstolo. Fomos roubados. Meu Deus, demais, 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 demais da conta. João, gente, João 14, 20. Pega ali pelo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ok? E mandamento, ordem, comando, dever, preceito. Meu Deus do céu, tá tudo aqui. Ai, Jesus amado, e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, esse manifestar aqui é exibir, tornar visível, aparecer, divulgar, declarar, tornar conhecido. Ou seja, aquilo que está ocultado da pessoa de Jesus na sua vida, ela se manifesta. Ele torna evidente. Daqui a gente entende como que nós temos lutado para construir mecanismos, construir meios de se aproximar e de ter respostas de Deus. Como nós estamos lutando para construir um tipo de ponte com o sobrenatural, com o mundo espiritual, quando na verdade é só cumprir o mandamento, é só levantar esse altar de obediência que ele se manifesta. Ele traz o que está ocultado, o que está retido, o que está escondido. Quem me ama, lá no versículo 24. Quem me ama? Quem não me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Só isso. Tudo se resume na centralidade do amor. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Uau! É revelação demais. Moço, deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Só mais um cadinho. Você. Uau, uau, uau. Me fala então, já temos caminhado nessa desconstrução grega de separar Novo, Velho Testamento e tal. Mas, na perspectiva, tem gente que precisa disso, sabe? Mas então, na perspectiva do Novo Testamento, existe alguma coisa que você poderia pontuar explicitamente sobre altar? A perspectiva do Novo Testamento, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Tá, vamos colocar. Algum lugar Vamos, que... Tá, vamos faz de novo para mim conseguir fazer entender. assim. Onde você vê a fundamentação de um altar a nível do Novo Testamento? De altares no Novo Testamento. Entendeu? Tem Sem vários falar pontos. dessa linha aqui que a gente já seguiu, da Torá, da Uhum. obediência, do cumprir palavra, de Netechuvá, sem essa linha. Mas uma coisa mais, digamos assim, objetiva, mais simples. Palpável até, né? Isso. Mais Tá. palpável. Algo muito interessante é que nós precisamos conhecer os princípios e os fundamentos. Por isso que às vezes a gente quer ensinar princípio e o povo não tem o fundamento, né? Um dos maiores altares feitos foi o tabernáculo, que ele é uma réplica do celestial. Então, quando nós entendemos a respeito de altar, a coisa, inclusive o ministério que nós temos que chama tabernáculos, né? Por causa disso aí. Porque nós entendemos o seguinte princípio. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai falar algo muito específico a respeito do corpo. Ou não sabeis que os vossos corpos são tabernáculos do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprado por bom preço. Portanto, glorificai a Cristo no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Um dos lugares mais organizados é 1 Coríntios 6, 19 e 20, vai falar a respeito de um altar. O altar hoje pega-se o modelo do tabernáculo e dentro dessa mesma perspectiva, você já citou antes ali, apóstolo, a questão de Romanos 12,
1 e 2, né? Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa forma de altar, de edificar altar. Não, mas a pessoa diz assim, eu quero que apareça escrito altar. Tem que estar escrito altar na Bíblia, senão eu não acredito. Então, mostra o quanto essa pessoa é ignorante, né? A live é sua, com todo respeito aqui, mas é uma ignorância tamanha. Porque tem que estar escrito altar, Uhum. então tem que Se não linkar vê no sentido literal ali, não serve. Não vai Isso escrito altar. só, isso só denuncia o quanto Zeus domina a sua mente grega. Só isso. Pronto. Pequi. Eu bato escancarado. Agora tu deu assim um assaço, como diz o gaúcho. Só isso. Então, só isso, acabou o assunto, vamos continuar aqui. Então, é muito claro esse pensamento de um altar edificado para Deus. Nós somos o tabernáculo. Deixa eu me conter aqui, porque o cérebro já começa a bombardear um monte de coisa que eu não preciso falar agora a respeito do que é, o que é cada simbolismo. Só para lembrar, quando nós entramos no tabernáculo, a primeira coisa que nós encontramos é um altar. Um altar de bronze. E depois nós vamos encontrar uma bacia, que fala de purificação. Depois nós vamos encontrar mais um altar. Uma mesa, um alimento, uma menorá, um altar de incenso. E depois nós vamos entrar no maior altar, que é a Arca da Aliança. Então, a nossa vida está explícita, e eu fico muito com a árvore da vida nesse contexto aqui, do que nós somos, a ser esse altar para Deus. E Yeshua, quando ele abre o caminho, que ele diz que abriu o caminho, e que ele é o próprio caminho, ele não está falando apenas do tabernáculo, que ele ligou de novo os santos com o átrio e que todo mundo pode ter o acesso. Está falando também no aspecto da árvore da vida, que ele fez com que você consiga ascender novamente até Keter, a coroa, e manifestar tudo isso que é a coroa, porque nós somos a coroa da criação, a glória de Deus manifesta. Então, a nossa vida, o nosso corpo, ele é um altar. É difícil dizer assim, ó, vá lá para o capítulo tal, para o versículo tal, e leia que você vai saber como ser um altar. Não, leia Romanos 12, 1 e 2, compreenda os princípios da Torá, compreenda o que é o tabernáculo, leia 1 Coríntios 6, 19 e 20. No capítulo 3 também vai falar a respeito de que nós somos um altar, e aí nós começamos a nos preocupar a ser esse altar, aonde nós podemos incendiar para Deus continuamente. E o fogo que não se apaga, ele é aceso por duas coisas. Eu sei que o fogo, na maioria de nós, que vemos a linha pentecostal, tudo para nós é o Espírito Santo, né? Óleo, Espírito Santo. Fogo, é Espírito Santo. Água, Espírito Santo. E a gente tem que tomar cuidado, porque a água é a palavra, o fogo é o Espírito Santo queimando, mas para queimar precisa ter óleo. E o óleo não é apenas o símbolo da unção do Espírito. No contexto do tabernáculo, ele é a Torá. Uau. O óleo é a Torá. Quando as 10 virgens chegarem lá diante do Senhor, o que falta para elas é a Torá. Por isso que a chama apagou. Ei. Quando não tem Torá, não tem fogo para queimar. Né? Uau. E aí... Não, assim, repete. O pessoal... Repete! Uau! As 10 virgens é uma tipologia muito clara, que quando falta Presta atenção, óleo, gente. quando 10 falta virgens. óleo, não são 10 noivas, 10 virgens. Virgens são damas de companhia. Damas de honra. Que participam da festa do noivo casando com a noiva. Eu não quero arrebentar com a live aqui, né? Mas não, vamos. Agora é tarde, vamos embora. Eu sei que você aprendeu que você era noiva, igreja, mas você não é. Aí. Agora pode você falar. Não é noiva. A noiva é Israel sempre. Você não é noiva, não. Nós somos Vê se tem graça que eu falar que esse homem barbado, desse jeito, que essa barba, esse bigode, desse tamanho, essa cara, você é uma noiva, tá? Então, assim, ó, nós não. somos aqueles que nos preparamos. Nós preparamos. Sabe qual é que é a grande função? Por isso que precisa estourar. Porque a palavra fala que nós somos colocados no enxerto para que nós, enxertados na oliveira, para que nós venhamos a trazer ciúmes para Israel. Como que nós vamos trazer ciúmes para Israel? Já tem acontecido, tem uns rabinos batendo em mim, dizendo assim, um goi ensinando o Torá. Eu sou goi. Não, tem um monte, tá? Então, se conformem. Pode bater. O sacerdócio era deles, agora passou para nós.
vamos ensinar, até que eles sejam restaurados. Nós não somos substitutos. Nós Aham. somos aqueles que acendem os ciúmes nele. E eles vão dizer assim, o que está acontecendo aqui? E aí, quando eles perceberem isso, todo Israel será salvo. Uau. Eles vão chorar por aqueles que transpassaram. Eles voltarão a ter um lugar. Enfim, isso é a restauração total. Mas o que está acontecendo, então? Nós precisamos entender que as 10 virgens são duas categorias. E quando fala em 10, Hum. tem muito código aqui. Mas olha só, 5 eram prudentes, que levaram óleo consigo, Torá no coração. E 5 Uau. eram loucas, que não Uau. tinham Torá, mas eram virgens. Virgem quer dizer pureza. É uma figura daquilo que nós chamamos da igreja. Então, assim, ó, puras, só que uma sem Torá e outra com Torá. Não é Uau. nem figura do Espírito Santo. Então, quando eles chegaram, o fogo que mantém aceso, que é o Espírito, apagou. As lamparinas, aparece na internet, se você dá um Google aí, você vai Uau. achar, estavam cheias de óleo. E levaram óleo reserva. Sempre tem que ter Torá. E aí, quando chegou o noivo, as damas que estavam preparadas participaram da festa. E as que não estavam preparadas ficaram de fora. Primeiro, Jesus não é polígamo, ele não ia casar com 10. Segundo, nem com 5. E outra, ele não ia deixar a noiva de fora se era para casar com ela. Entendeu? É uma interpretação. A mente grega faz uma confusão, porque estão acostumados Ai, com Jesus. greco-romano, né? Acostumado com bacanais, onde o homem tinha um monte de mulher e fazia aquelas coisas. Aham. E não era assim. Agora, você precisa compreender esse sentido do que é ser, então, esse altar. Eu acho que eu fui até longe na explicação, mas no Novo Testamento está muito claro esse aspecto. Nós temos que estar prontos, cheios de Torá no coração, submissos à vontade do Eterno, lendo a Torá como testemunho de Yeshua e querendo agradar o Pai conforme a lei que Ele entregou para nós, para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Isso Aleluia. Ele nos predestinou para ser. Aí seremos altares vivos para a glória de Aleluia. Deus. Aleluia. Queridos, Jerusalém, quando a gente fala que você não é noiva, né? Essa ideia também romantizada de que nós somos a noiva do Cordeiro, e alguns textos bíblicos são pegos como tipo para poder alimentar. E não, não, não. A Bíblia diz quem é a noiva. A Bíblia diz quem é a noiva. Tá bom? Você não é a noiva porque você é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus Uhum. também não vai cometer autoincesto, casar com ele mesmo. Desculpa, pastor, mas eu gostei da... Pronto, essa eu não tinha... Arquivei aqui, ó. Pronto, é o corpo dele, né? Você tá Meu entendendo? Deus, meu, que palavra. Nós somos corpo de Cristo. Então, se ele precisa andar, é com as pernas da igreja. Se ele precisa falar, é com a boca da igreja. Se ele precisa tocar, é com o toque da igreja. Então, a igreja, o corpo, é o Cristo se movendo. Então, dentro da perspectiva de quem é a noiva, tá bom? Cadê, Jesus? Tô querendo achar o texto aqui. Tá em Apocalipse, tá bom? Apocalipse, só que eu esqueci o versículo, não sei se é 20 ou 19. A noiva é Jerusalém, que desce ataviada, tá bom? Porque João vê, eis a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém. É isso aí mesmo, obrigada. Apocalipse 21, 9. Tá aí o texto. Então, eu mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, a nova Jerusalém. Tá Está escrito. escrito. Para quem gosta dos literalzinhos da mente grega, que tem que estar ali, palavra por palavra, letra por letra, tá aí, ó, letra por letra, palavra por palavra. Você não é noiva do Cordeiro. Que a noiva é aquilo que o AP fala. A noiva, ela sempre está com foco nela. O foco nunca é o noivo. O centro de um casamento, o epicentro de um casamento, nunca é a entrada do noivo. Todo mundo quer ver a noiva. Olha só o princípio. A gente precisa entender que a alegoria que Jesus usa na Bíblia para poder dar os seus ensinamentos, quando ele está falando ali da parábola das 10 virgens, quem conhece cultura hebraica sabe muito bem. Não tinha energia elétrica na época, precisava de 10 moças segurando a lamparina para fazer o caminho, porque o noivo
Quando ele está chegando, ela já tem que estar pronta. São as virgens que faz o caminho para o noivo E passar. sinalizava de longe De aonde que ele tinha que ir longe. também. Oi? E Oi? sinalizava de longe aonde que ele tinha que chegar com a Aonde? lamparina acesa. Exatamente. Então, fala de, presta atenção, a noiva, se ela é o centro dentro da perspectiva da Grécia, ela sempre está se preparando, ela sempre está se arrumando, ela chega atrasada, E todo mundo que espere. todo mundo que espere. Eu gostei da fala da irmã aqui, garrei no teto agora. Mas só para vocês entenderem como que coisas tão, tão até explícitas na Bíblia, mas que a gente nunca consegue ver. Porque sempre tem alguém falando outra coisa. Ou seja, fazendo você engravidar pelo ouvido de algo que não vai gerar fruto algum. Porque o ensino é errado. Entendeu? Então, pega no teu espírito, eu quero glorificar o Senhor pela tua vida. Ele não entregou praticamente nada, viu, gente? Ele entregou muito código profético, mas dos altar mesmo, eu sei que ele segurou bastante para poder mergulhar conosco Um na terça. spoilerzinho, um Oi? spoiler aqui, ó. Um Ah, spoiler. Nós vamos falar o que que eram os altares que como é que fala? Balaão. Que Balaão levantou. Eu vou meu falar um pouquinho sobre isso Deus, é e falar o que forte. que ele estava invocando e o que que ele tentou fazer. E vai Uau! ser poderoso. Eu Irmão, vou nomear os 21. eu vou beber de balde, meu irmão. Misericórdia. Sangue de Jesus. Gente, faça sua inscrição. Acho que o valor online é vinte Meu reais. Você paga. Deus. Tá bem baratinho. Tá Meu bem, Deus. bem acessível, tá? Tem que lotar. Faça sua inscrição online e faça. Não, fisicamente já nem cabe mais, tá? Não cabe. Mas faça sua inscrição online para você assistir pela transmissão ao vivo, você receber também tudo. Se você não pode vir, tá presencial aqui, faça inscrição online, tá bom? Pastor vai estar aqui em Vitória, no Espírito Santo, Avenida Manuel Marcos 810, Ministério Apostólico Zoe. Aleluia! Vai estar conosco nesse final de semana. Meu Jesus amado, eu vou estar recebendo. Você vai vir com sua esposa? Sim, eu e a Aline estaremos aí. Vai ser? Isso é Glória, uma bênção. glória a Deus. Vamos estar aqui. Vou recepcionar eles aqui na minha humilde casa, meu humilde recinto. Viu? Cachorro demais da conta, só Jesus. Vai pedindo graça a Deus, tá? Eu tenho dois pastores alemão e um que fica dentro da casa aqui, ó. Quatro. Então, Aí tem ganhou por um. dois dentro de casa e dois do lado de fora. Ai, meu Deus. E aí eu sei te dizer, mas que vamos estar aqui com essa pessoa abençoada que está carregando esse manto tremendo de trazer esses códigos, essas revelações, gente, que assim nos levam para se mover no nível em Deus tremendo, que é a vida do pastor Aguinaldo. Eu louvo o Senhor pela sua vida, louvo o Senhor pela tua simplicidade, tá? Porque eu prezo muito isso nas pessoas, sabe? Geralmente, pessoas que às vezes não carregam nada, se sentem tão grandes, mas, Que terrível, né? né? Que terrível. Mas a gente está diante de um homem que carrega coisas tão pesadas, tão nobres, né? Mas Cristo na vida dele é muito maior do que qualquer coisa que Deus possa ter confiado. E quando a gente vê Jesus na pessoa, para mim é o que, sabe, é o conecta na hora, esse altar de simplicidade, de o que é dele, né? Tudo é do Pai. É uma sabedoria que vem dele, que volta para ele. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. E vou estar feliz demais de conhecer essa amada, que conheceu a gente pela internet há uns anos atrás. E achou, ó, tem um povo doidinho igual você aqui. Não foi isso que ela falou? Né? Ela, Glória a ela Deus. chegou até ela usou uma expressão assim, amor, ela chegou para mim, achei uma Aguinalda de cabelo comprido. E eu me rachei, né? Eu disse assim, não, só pode. É tonta que Aonde? nem tu.
É doida que nem tu, ela disse. Ah, que legal, gente. E ela foi assim uma bênção, e ela que foi canal de Deus da gente conectar, se conhecer, né? E eu louvo a Deus pela vida dela, já agarrei um amor por ela. Eu amo essas esposas desses homens, gente. Elas são segredos, elas são chaves poderosas de Deus na Verdade. vida deles. Por quê? Porque o que eles se tornam é através do ventre profético delas. Amém. Está entendendo? Então, não é atrás, não. Elas geram um homem segundo o propósito do Pai. E eu sei que caminhar do lado dessas mulheres, eu aprendo com elas, entendeu? Eu cresço com elas também, como a esposa do bispo Rinaldo também, a bispa Rosana, uma mulher de tanta sabedoria, pessoas assim são chaves. Olha, gratidão, Senhor, pela sua vida. Ora nos abençoando, porque a gente nem orou no início. Era, foi tanta empolgação que até se de orar no início. Perdão, gente. Não, mas preparou o ambiente, apóstolo, está preparado. Assim, ó, a gente entrou na live já com presença, porque o nosso Deus Aleluia. eterno é assim. Então, ora por nós, nos abençoa. Espero que vocês tenham recebido também, tá bom? E vou deixar o Agnaldo aí se despedindo. E conto com a presença de vocês. Todo mundo clicando agorinha aqui no link para fazer a inscrição, tá bom? Vamos orar então? Vamos. Pai, nós louvamos o teu nome, porque esse Pai. tempo Aleluia. tão singelo, tão simples, mas Aleluia. precioso, e que nós podemos Arabaçuia. compartilhar numa tarde como essa, da vida de Deus, da tua Torá que está em nosso coração. Eu te agradeço pela vida da apóstola Josiane, por essa conexão que vem do céu. Pai, nós somos simples, nós queremos a tua glória, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, e que essa imersão, que esse momento juntos possa edificar a tua igreja e tirar as escamas dos olhos, para que o teu povo venha viver a tua Torá e haja uma libertação genuína. Pai, eu te agradeço por cada um que esteve nessa live. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem coisas grandes e preparadas para o teu povo, e que a restauração aconteça, que os nossos olhos sejam abertos, e que tudo que o Senhor tem preparado para nós, nós vamos receber sem medida, ó Pai, porque nós amamos a tua palavra, e em nome de Yeshua nós te agradecemos por esse tempo, gratos por tudo, amém e amém. Amém, meu amado. Se de alguma forma a FCOL pode abençoar, agregar alguma coisa no seu chamado, naquilo que o Senhor te chamou, é uma honra para nós, é um privilégio para nós. E eu louvo o Senhor pela tua vida, por tudo que o Senhor está te tornando nessa nação, na terra, e que o Senhor te use com muito poder e autoridade, que muitas vidas sejam atraídas à obediência da palavra, das mitzvot do Senhor, através da sua vida, que uma igreja do Brasil se levante, Amém. uma igreja com a mentalidade curada, com a mentalidade de Sião, Amém. com a mentalidade da realeza estabelecida no Senhor, leis da Torá. E que sua vida seja esse canal para trazer esse alinhamento em nome de Jesus para nós, para nossas famílias, para os nossos filhos, e em nome de Jesus a sua casa, seus filhos, sua esposa colha de uma forma sobrenatural. E eu preciso dizer uma coisa que eu admiro de Deus na sua vida. Como que você foi sensível para ser uma voz e não ser um eco. Meu Deus. Obrigado por essa palavra. Aleluia pela tua vida. Amém. Para ser uma voz. Porque você é uma voz. Você é uma voz para a nossa nação. Você é uma voz para essa geração. Você não é o eco. Às vezes muita gente entra na FCOL, pega aquilo ali e reproduz da mesma forma, nem estuda mais em cima, nem vai buscar mais nada em cima, e a gente tem se tornado eco. É uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor para mim. Deus, eu não quero ser eco, eu quero ser uma voz. Amém. E não para ser, mas porque o Senhor tem um som para liberar. Amém. O Senhor tem um som para liberar. E eu glorifico ao Senhor pela tua vida, que você não é mais um. Você não é mais um. Amém. Não é. Você é... Como é que eu vou dizer, Senhor? Você não é mais um. Mais um ministério.
mais uma escola, mais uma bandeira. O que Deus levantou para falar é trazer um nível de alinhamento e de cura pontual, de temor de Deus, e fazer com que os corações das pessoas voltem-se para a palavra, para a Torá, para a lei, com temor e tremor, e com a honra que ela tem. E que o Senhor te leve cada vez mais alto em níveis de conhecimento e sabedoria, para você jorrar e derramar sobre a terra. Amém. Amém? Amém. Obrigado pela palavra, pastor. Estou emocionado, estou aqui embargado. Mas é assim. Eu sinceramente, não sei. Não sei o que foi isso que veio aqui. Mas eu louvo o Senhor pela tua Amém. vida. Eu louvo o Senhor pela tua vida, porque